Afinal de contas, como é que Israel conseguiu desenvolver o seu programa nuclear a ponto de se tornar o único país do Oriente Médio com armas nucleares? Por que é que potências ocidentais como a França ajudaram a Israel a desenvolver de maneira clandestina o seu programa nuclear lá no início e até hoje defendem o direito de Israel possuir armas nucleares? E o mais importante, qual foi o papel dos Estados Unidos nesse processo? Você sabia que no início os Estados Unidos eram contra o desenvolvimento de armas atômicas por Israel? Vem comigo que esse vai ser o tema do vídeo dessa semana aqui no canal, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo aqui do canal, aqueles avisos de sempre. Não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo, de compartilhar para mais gente. Se você já me conhece e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de se inscrever. Se você está chegando pela primeira vez no canal por esse vídeo, também se inscreve para acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E se você puder e quiser, considere se tornar um apoiador lá no Apoia-se, uma plataforma de apoio coletivo para as pessoas que querem contribuir financeiramente com os projetos que elas gostam, que elas acompanham, que elas acreditam, que elas querem ver crescer. Existe também a opção de se tornar membro aqui do canal. Se tornando membro, você contribui também com um valor mensal e ganha direito, assim como no Apoia-se, a acessos exclusivos. A galera do Apoia-se e do Clube de Membros, por exemplo, tem um acesso a um grupo de discussão exclusivo que eu vou passando informações, notícias, dicas de leitura. Essa galera também tem acesso com antecedência aos vídeos que saem aqui no canal. E se tudo der certo, em breve a gente vai estar anunciando novos conteúdos exclusivos para os apoiadores. O link tanto para o Apoia-se quanto para o Clube de Membros está aqui na descrição do vídeo. Para aqueles que preferirem uma contribuição pontual, tem também o Pix, cuja chave está na descrição e o QR Code está aparecendo aqui no cantinho da tela do vídeo durante todo o tempo que a gente estiver conversando. Sem mais delongas, vamos para a discussão de hoje e eu já aviso de antemão que nesse caso não tem como ser um vídeo curto, não tem como ser um vídeo rápido, necessariamente vai ter que ser uma discussão mais extensa, mas como o tema está na ordem do dia, como o conflito Israel e Irã já se arrasta por mais de uma semana, como o mundo inteiro volta os olhos à região com receio de uma escalada que regionalize a guerra ou até generalize a nível mundial, e sabendo que no centro dessa discussão está o programa nuclear iraniano, inclusive com muita gente dando chilique aqui na internet de que o Irã não pode ter uma arma nuclear, mas essas pessoas nunca perguntam se Israel pode ter essas bombas atômicas, porque Israel não admite que as tem, e o mais importante, como é que Israel desenvolveu o seu programa nuclear a ponto de ter armas atômicas. Vamos lá, pessoal. Israel foi o sexto país do mundo a desenvolver armas nucleares e a estimativa é que a primeira das bombas nucleares de Israel tenha sido confeccionada entre 1966 e 1967. Desde então, Israel é guiado por uma política de ambiguidade deliberada ou de opacidade nuclear, que significa dizer que oficialmente Israel não nega nem confirma que possui essas armas atômicas. E como Israel nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, conhecido como TNP, Israel nunca assumiu compromissos com a comunidade internacional, nem muito menos assumiu obrigações de transparência em torno do seu programa nuclear. Vejam só, pessoal, o Tratado de Não Proliferação Nuclear é um tratado assinado em 1968 e que está em vigor desde 1970, e que hoje conta com a adesão de 189 países. O tratado inicialmente tinha como objetivo limitar o desenvolvimento do arsenal nuclear das 5 potências do Conselho de Segurança da ONU, além de também proibir que esses países transferissem armas nucleares ou ajudassem países não nucleares a desenvolver armas nucleares. Vamos lá, quais que são os 5 países do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Só que dessas 5 potências, a China e a França não assinaram o tratado até 1992. Dos demais países do mundo, 3 não assinaram o tratado até hoje: Israel, Índia e Paquistão.
E de todos eles, só um assinou o tratado e depois saiu, que foi a Coreia do Norte. No caso brasileiro, por exemplo, a gente assinou esse tratado em 98, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, pouco antes do final do seu primeiro mandato. Mas olha só, vamos voltar para Israel. Apesar de não confirmar nem negar que possui armas atômicas desde que desenvolveu seu programa nuclear, tem diversos momentos que são considerados confirmações não oficiais. Um desses exemplos aconteceu ontem, em 2023, quando então o ministro do Patrimônio de Israel sugeriu publicamente que o governo de Benjamin Netanyahu poderia explodir uma bomba atômica sobre Gaza. Quando a gente fala sobre números, as estimativas são muito díspares. Você vai encontrar fontes falando sobre 80 ogivas nucleares e você vai encontrar fontes falando sobre 400 ogivas nucleares nas mãos de Israel. E para além das armas atômicas, Israel também tem o que se chama de métodos de entrega, formas de utilizá-la, seja através de submarinos, seja através de mísseis balísticos, seja através de aviões. Aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar com a cifra de 90 ogivas nucleares nas mãos de Israel. Por que é que eu escolhi esse número? Vamos lá. Em março desse ano, em março de 2025, a Federação de Cientistas Americanos publicou esse relatório que está aparecendo na tela aí para vocês. Todos os textos, relatórios, matérias que eu mencionar vai estar no comentário fixado. E esse relatório fala em 90 ogivas nucleares nas mãos de Israel. Outro dado, também desse ano, também de 2025, é da Associação de Controle de Armas, que publicou esse relatório, que também fala em 90 ogivas. Outro dado de 2023, do Instituto de Pesquisa Internacional pela Paz de Estocolmo, fala em 80 ogivas nucleares. Já o Boletim de Cientistas Atômicos dos Estados Unidos fala entre 80 e 200 ogivas. Então, como boa parte das fontes que eu consultei falam em 90 ogivas, a gente vai ficar com esse número aqui para fins de discussão, mas sabendo que no mínimo Israel tem condições de desenvolver mais ogivas no momento que precisar. Sendo o único país do Oriente Médio a possuir armas nucleares, Israel desenvolveu uma doutrina para evitar que qualquer outro país do Oriente Médio desenvolva também armas nucleares. Isso é muito importante para a gente pensar o momento atual e o grande problema que Israel tem com o programa nuclear iraniano. O problema de Israel não é com o fato de o Irã possuir armas nucleares. O problema de Israel é que qualquer país do Oriente Médio possua armas nucleares e com isso consiga atingir um status de paridade nuclear, porque enquanto Israel for o único país da região com armas nucleares, ele é a grande ameaça regional e ele é a grande fonte de desestabilização do Oriente Médio. Isso daqui é um pressuposto básico quando a gente vai discutir armas nucleares. Enquanto numa região ou no mundo inteiro apenas um país possui armas nucleares, ele pode fazer o que quiser com o seu entorno. E é isso que Israel faz. A doutrina que Israel desenvolveu para impedir que qualquer país do Oriente Médio desenvolva armas nucleares chama-se Doutrina Begin, que carrega o nome do primeiro-ministro Menahem Begin, que em junho de 1981 atacou e destruiu um reator nuclear no Iraque. 2 dias depois do ataque, o primeiro-ministro israelense vai a público, assume a responsabilidade pelo ataque e descreve aquela operação de destruição do reator nuclear iraquiano como um ato de autodefesa antecipatória. Veja, é a mesma desculpa que Netanyahu usa nos dias de hoje para atacar o programa nuclear iraniano, dizendo que é um ataque preventivo, uma defesa preventiva. Só que aí é que tá, esse não foi um ataque isolado, não foi uma operação única. Foi o primeiro ato de um compromisso nacional de longo prazo. Outro exemplo, em 2007, durante o governo do primeiro-ministro Ehud Olmert, Israel lançou uma operação contra uma instalação nuclear síria. Essa operação foi batizada de Operação Fora da Caixa. Essa doutrina que rege os esforços de Israel para continuar sendo o único país do Oriente Médio com armas atômicas, elas remontam à década de 60 e 70 do século passado, quando Israel mais de uma vez atacou cientistas envolvidos no programa de foguetes do Egito. Nessa época, as principais táticas de Israel para assassinar esses cientistas eram principalmente cartas-bomba e sequestros. Hoje, quando fazem isso com Israel, é terrorismo, mas quando Israel faz, é suave. Ou seja,
O problema de Israel com o programa nuclear iraniano hoje não é um raio em céu azul e segue uma doutrina de Estado, uma doutrina que visa garantir que Israel continue como o único país do Oriente Médio a ter armas atômicas. O debate sobre a opção nuclear para Israel remonta à fundação do Estado de Israel lá em 1948, tendo sido criado numa terra ocupada, numa terra que já possuía moradores, que já possuía donos, e cercado por vizinhos hostis. Israel sempre considerou que, para garantir sua existência, ele precisava não só desenvolver armas nucleares, mas impedir por todos os meios que os seus vizinhos também desenvolvesse essas armas. A primeira exposição da atividade nuclear de Israel aconteceu na década de 60, nos anos 1960, quando a França realizou 2 testes nucleares no deserto do Saara. Nesse momento, a França se tornou o 4º país do mundo a desenvolver armas nucleares. A partir de então, notícias sobre os laços nucleares entre Israel e a França começaram a surgir na imprensa, que afirmava que Israel estava desenvolvendo um programa nuclear e estava aprendendo com a França como desenvolver armas nucleares. Para vocês terem uma ideia da profundidade dessas relações entre Israel e França, existe um relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, esse relatório que está aparecendo para vocês aí agora, que traz a seguinte informação: o teste nuclear francês em 1960 fez 2 potências nucleares e não uma. Tamanha era a profundidade da colaboração. Havia vários observadores israelenses nos testes nucleares franceses e os israelenses tinham acesso irrestrito aos dados de explosões de testes nucleares franceses. Israel também forneceu tecnologia e hardware essenciais. Os franceses teriam enviado plutônio retroprocessado de volta para Israel como parte de seu pagamento pela ajuda científica israelense. Tá, mas o que é que explica essa aproximação entre França e Israel e essa carta branca que a França deu para Israel circular no meio do seu programa nuclear e dos seus testes nucleares? Pessoal, nesse momento a França estava atolada até o pescoço na guerra na Argélia, a grande guerra colonial em que a França queria porque queria de todas as formas manter a Argélia sob seu domínio. Queria que a Argélia continuasse sendo sua colônia, enquanto a Argélia estava pegando fogo numa grande insurreição de independência, numa grande luta anticolonial contra a França. Muitos países árabes apoiavam a Argélia na sua guerra de independência, inclusive entre eles o Egito, nesse momento governado pelo famoso Nasser, que nesse momento era uma das grandes lideranças do pan-arabismo, essa espécie de doutrina política de unificação e parceria entre os países árabes, o pan-arabismo, que era nesse momento uma grande ameaça tanto para Israel, que tinha sido criada ali no meio dos países árabes, quanto para a França, que lutava para tentar continuar mantendo o domínio colonial na Argélia, enquanto os países árabes apoiavam a Argélia. Então vejam como não é de hoje que o colonialismo é um grande denominador comum entre as potências coloniais europeias clássicas e o Estado de Israel. Um episódio que pode ser utilizado para ilustrar essa parceria entre Israel e França foi a crise do Canal de Suez em 1956. Quando Nasser, lá no Egito, nacionalizou o Canal de Suez, Israel, França e Reino Unido articularam uma operação militar conjunta contra o Egito. Como parte desse plano, Israel invadiu a Península do Sinai. E ao que tudo indica, foi nesse momento que Israel barganhou para conseguir obter capacidade nuclear. Foi nesse acordo tripartite entre França, Reino Unido e Israel que Israel conseguiu pleitear o que lhe faltava: a assistência técnica e o conhecimento para o desenvolvimento de bombas atômicas. Outra coisa importante para a gente observar é que nesse momento os Estados Unidos ainda não eram o cachorrinho de Israel como são hoje. E foram os Estados Unidos que descobriram quando Israel estava construindo seu primeiro reator nuclear, que até hoje é conhecido como reator de Dimona, porque o centro de pesquisas desse reator nuclear fica no deserto de Negev, perto da cidade israelense de Dimona. Depois de descoberta a existência do reator, tanto os governos de Israel quanto da França afirmam que o reator tinha sido construído exclusivamente com fins pacíficos, inclusive afirmando que o reator teria sido construído para fornecer energia para uma usina de dessalinização da água e para, observem, reflorestar o deserto do Negev. Aqui fica um ponto importante, tá?
Lembrem-se que Israel nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o que significa dizer que não havia nenhum tipo de inspeção desse reator israelense construído com assistência francesa. Israel chegou lá e disse: ah, não, esse aqui é pra gente plantar árvore no deserto. E aí a galera fez: tá, beleza, não dá pra monitorar isso porque vocês não assinaram o tratado, né? Mas nesse ponto, os Estados Unidos vão cumprir um papel importante. Quando governado por Kennedy, Kennedy em específico era um presidente estadunidense muito preocupado com a proliferação nuclear e vai pressionar muito Israel para conseguir inspecionar o programa nuclear israelense. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Só que nesse momento acontece uma mudança de posição importante na França. Em 1958, chega ao poder na França o herói da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. De Gaulle não só via com olhos críticos a proliferação nuclear pelo mundo, como também estava preocupado com reduzir o nível das críticas à França pela assistência nuclear a Israel. Então, nessa altura, ele ameaça acabar com a cooperação nuclear entre França e Israel e ameaça interromper o fornecimento de urânio para Israel se Israel não permitisse a inspeção internacional na sua usina de Dimona. Só que nessa altura a França já tinha fornecido tudo o que interessava ao programa nuclear israelense e Israel não cumpre, não aceita as exigências francesas. A certa altura, Israel chega a fingir uma cooperação parcial e chega a permitir a visita de alguns inspetores dos Estados Unidos, isso ali em 1961. Mas esses inspetores são enganados com falsas estruturas. Ali dentro da usina, não é permitido que esses inspetores acessem as partes da instalação da usina em que estava sendo desenvolvido o programa nuclear para fins militares. Aqui eu vou abrir um parêntese para fazer 3 indicações de leituras para vocês. O primeiro é o livro publicado em 1998 chamado Israel e a Bomba. Esse livro detalha muito bem a parceria entre França e Israel para o desenvolvimento do programa nuclear israelense e a recusa de Israel em aceitar as condições impostas por de Gaulle e aceitar as inspeções do seu programa. Esse livro, inclusive, foi escrito por um israelense chamado Avner Gorer. E vocês vão vê-lo várias vezes ao longo desse vídeo, porque eu vou fazer várias recomendações de artigos e textos dele ao longo da nossa discussão. O outro é um livro de 2006 chamado Espionando a Bomba, que explica o que é que Israel fez para passar um drible nos Estados Unidos durante essas inspeções que eu mencionei para vocês aqui. Caso você não queira ler um livro inteiro sobre isso, eu sugiro que você leia essa matéria que está aparecendo na tela agora para vocês. Um desses autores é justamente o Avner Goren, que escreveu o primeiro livro que eu recomendei para vocês, e a matéria Como Israel Escondeu Seu Programa Secreto de Armas Nucleares, uma matéria de 2015. A partir desse momento, uma série de tensões passam a existir entre o governo estadunidense e o governo israelense sobre o tema do programa nuclear de Israel. Como eu falei para vocês, Kennedy tinha uma espécie de compromisso pessoal e político muito forte de evitar a proliferação nuclear pelo mundo. E aparentemente ele estava determinado a impedir de qualquer forma que Israel desenvolvesse armas nucleares. Tem uma matéria publicada no jornal israelense Haaretz em 2019, essa matéria que está aparecendo na tela aí agora para vocês, como um impasse com os Estados Unidos quase destruiu o programa nuclear israelense, faz um bom resumo dessas tensões entre Israel e Estados Unidos sobre esse tema. E um dos autores dessa matéria, novamente, é o Avner Gorer, aquele israelense que escreveu o livro Israel e a Bomba. E é uma matéria muito boa porque ela é escrita com base em uma série de documentos que foram tornados públicos pelos Estados Unidos ali naquele ano em que a matéria foi escrita. Entre esses documentos está a troca completa de mensagens e cartas entre a liderança israelense e a liderança estadunidense. Está também um relatório completo dos inspetores estadunidenses que visitaram o reator nuclear de Dimona, vários memorandos de funcionários da Casa Branca que discutiam entre si como lidar com o tema do programa nuclear israelense, e também vários relatórios das organizações de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, que discutiam o que fazer, como lidar e se de fato aquele programa nuclear era para fins pacíficos, como Israel insistia em dizer. Sobre esse tema em específico, existe um documento da CIA que hoje é público, esse documento que está na tela aí para vocês agora, e é uma Estimativa Nacional Especial de Inteligência, uma espécie de relatório
da CIA. E esse relatório determina, abre aspas, que a produção de plutônio para armas é pelo menos um dos objetivos desses esforços. As preocupações estadunidenses com o programa nuclear de Israel continuam durante os primeiros anos da década de 60. A certa altura, as coisas parecem se encaminhar para uma conclusão, uma tranquilidade dos Estados Unidos quanto a esse programa. Até que em 1963, outro documento da CIA, hoje também público, chamado O Problema Árabe-Israelense, destaca o potencial nuclear de Israel e chega à conclusão de que, no ano seguinte, 1964, o reator, se fosse operado na sua capacidade máxima de produção de plutônio, conseguiria desenvolver por ano plutônio suficiente para 2 bombas atômicas. Lembram daquele acordo tripartite, aquele acordo militar entre a França, o Reino Unido e Israel? Pois bem, não é só a França que vai ajudar o programa nuclear israelense, mas também o Reino Unido. Entre as décadas de 1950 e 1960, o Reino Unido envia centenas de remessas de materiais secretos para Israel. Hoje se sabe que entre esse material tinha urânio, entre esse material tinha plutônio, tinha também lítio e principalmente cerca de 20 toneladas de uma coisa chamada água pesada. Na água pesada, cuja fórmula é D2O, o hidrogênio é substituído por deutério, um isótopo mais pesado, que é utilizado, entre outras coisas, para manter mais estável a reação nuclear. Essa transação foi feita por meio de uma empresa de fachada norueguesa e por muito tempo a Inglaterra sustentou que essa transação, essa venda, foi feita para a Noruega. Só que em 2005, uma matéria da BBC publicou que teve acesso a diversos documentos que confirmavam que a Inglaterra sabia que estava vendendo para Israel. E no ano seguinte, 2006, o primeiro-ministro foi a público confirmar que a Inglaterra, desde o início, sabia que aquela transação estava sendo feita para Israel. A matéria sobre as vendas de materiais para Israel está aparecendo na tela aí para vocês agora. E a matéria sobre a confirmação do primeiro-ministro inglês também está aparecendo na tela para vocês. Beleza, mas então agora a gente sabe que Israel já tinha, nessa altura, a capacidade de desenvolvimento de armas nucleares e o conhecimento para isso. Mas, para além da capacidade e do conhecimento técnico, é preciso a matéria-prima para o desenvolvimento das armas nucleares e principalmente o plutônio. Para produzir plutônio é preciso de urânio. Como é que Israel conseguiu o urânio para desenvolver suas armas nucleares? Aqui eu vou mencionar para vocês 3 dos principais episódios em que Israel teve acesso ao urânio necessário para o desenvolvimento de suas armas. O primeiro é uma negociação em 1964 com a Argentina, para que a Argentina vendesse de 80 a 100 toneladas de um material conhecido como yellow cake, que nada mais é que urânio enriquecido a certo nível. O caso foi descoberto pelos Estados Unidos, que tentou pressionar para essa compra ser cancelada, mas não conseguiu. Para tentar entender esse caso, tem esse artigo aparecendo na tela aí para vocês agora, que é um artigo também do professor Avner Cohen, aquele pesquisador que escreveu o primeiro livro que eu recomendei para vocês. O segundo momento, que é uma coisa de filme, inclusive, aconteceu em 1968, quando o Mossad, o serviço secreto de Israel, montou uma operação de fachada para comprar 200 toneladas de urânio enriquecido de uma empresa belga de mineração que atuava minerando no Congo, que era uma colônia da Bélgica. Essa operação ela foi feita como se o urânio fosse ser vendido para uma empresa italiana, só que desde o início ela foi montada por Israel. Essa operação, essa venda não existia para a empresa italiana. Essa operação recebeu o nome de Operação Plumbat, que acabou gerando um livro, uma investigação jornalística escrito e publicado com o título O Caso Plumbat, descrevendo essa operação. Caso você esteja curioso para saber mais informações sobre essa operação, essa matéria da Time que está aparecendo na tela aí para vocês agora resume bem o que foi que aconteceu. Mas em linhas gerais, a carga de urânio foi carregada em 68 no navio. A tripulação, que era uma tripulação espanhola, foi toda substituída por agentes do Mossad com passaportes falsos. O cargueiro partiu para a Europa e assim que chegou em alto mar, foi interceptado por um outro navio israelense. A carga foi transferida para o navio israelense, que partiu dali com urânio enriquecido. 8 dias depois, o navio atracou
sem nenhuma carga. O contrato com a empresa de tintas italiana foi cancelado. Várias páginas estavam faltando no livro de bordo do navio e nenhuma explicação foi fornecida para esse tema. Veja só, é um ato de pirataria puro e simples, né? Pegou o navio em alto mar, roubou a carga e meteu o pé. Mas tem um outro episódio de roubo de urânio também cabuloso, que nesse caso é o roubo de urânio de uma usina estadunidense. Nesse caso, trata-se da usina Apollo, na Pensilvânia. Na década de 60, essa usina foi investigada pelo FBI por simplesmente perder uma quantidade não especificada de urânio. Na hora de cruzar as informações da administração da empresa, percebeu-se que a quantidade razoável de urânio tinha desaparecido da usina. E aí tem algumas coisas bem interessantes. O presidente da empresa que operava na usina era Zalman Shapiro, um sionista de longa data. O cara era simplesmente ex-presidente da seção local ali da Pensilvânia de uma organização chamada Organização Sionista da América. E tinha diversos interesses comerciais em Israel e muitos contatos com altos funcionários do Estado israelense. E vejam, apesar de muitos anos de investigações do FBI, da CIA, da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, ninguém nunca foi acusado pelo desaparecimento dessa quantidade de urânio, que vai de cerca de 100 quilos até mais de 200, a depender da fonte e a depender da investigação. Só que aí é que tá, na década de 2000, a CIA divulgou uma série de documentos que concluíam que aquele urânio tinha sido desviado para Israel. Se você quiser saber mais sobre esse caso, tem essa matéria do Boletim de Cientistas Atômicos dos Estados Unidos, que resume o que aconteceu e dá link também para outras várias informações. Então, os caras não só desenvolveram um programa nuclear clandestino, sem inspeção, longe dos olhos do mundo inteiro, como estavam roubando urânio em alto mar e roubando urânio de usinas dentro dos Estados Unidos. E aqui, inclusive, fica o aviso para a cambada de baba-ovo de Israel que existe no Brasil, que Israel não é amigo de seu ninguém, viu? Não existe amizade, não existe aliança, não. Existe interesse. Então, veja, Israel desenvolveu o programa nuclear de maneira clandestina. Israel agora conseguiu a matéria-prima para desenvolver suas armas nucleares. A gente passa para a próxima parte desse vídeo e a última parte desse vídeo, que são os testes nucleares em que Israel se envolveu. O primeiro caso que eu vou mencionar aqui para vocês, e não é o único, é um caso de 1979, em que os Estados Unidos, nesse momento presididos por Jimmy Carter, encobriram um teste nuclear de Israel no Oceano Índico. Em linhas gerais, o que foi que aconteceu? Um satélite dos Estados Unidos identificou 2 flashes sobre o Oceano Índico. Os Estados Unidos criaram uma comissão para avaliar o caso e chegaram na conclusão de que aquilo foi um erro do satélite, foi um defeito. Somente 40 anos depois, em 2019, a partir de uma série de artigos publicados na famosa revista estadunidense Foreign Policy, chegou-se a um consenso de que aquilo foi um teste nuclear dos Estados Unidos. A suspeita, as informações já rolavam há muito tempo, mas o consenso chegou a partir desses artigos, que um dos autores é aquele mesmo professor israelense, Avner Cohen, que escreveu o livro Israel e a Bomba, é que se chega à conclusão. O artigo é esse que está aparecendo na tela aí para vocês agora, e tem também uma matéria do jornal Haaretz do mesmo ano, que resume as informações a que os pesquisadores chegaram nesse ano. É essa matéria que está aparecendo na tela aí para vocês. Só que aqui tem um detalhezinho de nada, pessoal, uma besteira, que é para completar a história desse teste. Em 2010, Jimmy Carter, que era presidente dos Estados Unidos nessa época, publicou um livro de memórias, isso é bem comum nos Estados Unidos, e esse livro se chama Diário da Casa Branca. Nesse livro, Jimmy Carter fala que aquilo foi um teste nuclear israelense. Outro casinho leve aqui envolvendo Israel e armas nucleares para vocês saberem. Em 2017, o The New York Times publicou uma matéria revelando que, durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, na verdade nos dias anteriores à guerra, Israel planejou simplesmente explodir uma bomba atômica no Egito para avisar todos os países árabes de que ele possuía aquela bomba e que ele poderia utilizá-la utilizando. O plano era mandar uma equipe de paraquedistas de helicóptero para montar uma bomba no topo de uma montanha da península do Sinai e explodir essa bomba de maneira remota,
Só que Israel acaba vencendo a guerra antes de recorrer a essa opção, e essa seria simplesmente a primeira vez que um país utilizaria armas nucleares para fins militares desde as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A matéria do New York Times que eu mencionei é essa que está aparecendo na tela aí para vocês, e nela o mesmo professor, de quem eu já falei várias vezes aqui, entrevista um general de brigada que ele vai descrever esse recurso, esse plano, como a opção sanção. E aqui a gente vai ler 2 trechos curtinhos dessa matéria, porque é um paralelo importante para a gente fazer com o tempo presente. O primeiro trecho é esse, que está aparecendo na tela aí para vocês agora, que diz o seguinte: ó. Segundo o senhor Yaakov, o plano israelense recebeu o codinome Shimson, ou Sansão, em homenagem ao herói bíblico de imensa força. A estratégia de dissuasão nuclear de Israel há muito tempo é chamada de Opção Sansão, pois Sansão derrubou o telhado de um templo filisteu, matando seus inimigos e a si mesmo. O senhor Yaakov disse temer que, se Israel, como último recurso, prosseguisse com a explosão nuclear de demonstração em território egípcio, pudesse tê-lo matado e a sua equipe de comando. O general de brigada entrevistado pelo professor Cohen era uma das pessoas envolvidas na execução desse plano se ele fosse levado a cabo. Então, o que ele diz basicamente é que é o seguinte: esse plano eu resolvi chamar de opção sanção porque eu imaginava, eu temia que se a gente fosse levado a fazer aquilo, no momento que a gente instalasse a bomba nuclear naquela montanha, na península do Sinai, era bem possível que Israel explodisse a bomba antes da gente conseguir se retirar de lá. Por isso ele vai chamar de opção sanção, porque ia varrer também com a equipe israelense, mas acaba que esse recurso não é utilizado por Israel. Mas a outra parte da entrevista talvez seja a mais importante desse vídeo aqui. A outra parte diz o seguinte, ó, na tela aí para vocês. O objetivo, diz o senhor Yaakov na fita transcrita, era criar uma nova situação no terreno, uma situação que obrigasse as grandes potências a intervir, ou uma situação que obrigasse os egípcios a parar e dizer: espere um minuto, não nos preparamos para isso. O objetivo era mudar o cenário. Pessoal, vejam só, tanto no meu vídeo do último domingo, quanto o meu vídeo da última segunda, lá no meu quadro No Farol Brasil, esse que vocês estão vendo também aí. Nesses 2 vídeos eu falo sobre a possibilidade de Israel, em algum momento, escolher utilizar armamento nuclear contra o Irã como forma de atrair os Estados Unidos para o conflito. E no momento que eu falei isso, inclusive nas minhas análises iniciais, eu nem tinha ciência desse episódio envolvendo as guerras dos 6 dias. Então a gente vê aqui, basicamente, que Israel já considerou a possibilidade de explodir uma bomba nuclear contra um país do Oriente Médio, simplesmente para arrastar as potências para intervirem em um conflito ao seu lado. Se Israel considerou fazer isso em 67, quando nos Estados Unidos ainda havia uma série de enfrentamentos, de pressões exercidas sobre Israel, quem dirá o que é que Israel está disposto a fazer hoje, em que os Estados Unidos fazem tudo que Israel quer. Em algum grau, não é só os Estados Unidos que pautam Israel hoje. Israel também consegue, em algum grau, pautar os Estados Unidos. Agora a gente vai para a última parte desse vídeo, o último caso que a gente vai utilizar para ilustrar a relação de Israel com armas nucleares, que é um caso bem leve, é um caso bem tranquilo, que é simplesmente o caso em que Israel considerou vender armas nucleares para a África do Sul do apartheid. Em 2012, o The Guardian, o famoso jornal The Guardian, inclusive eu espero que vocês estejam observando que eu estou priorizando aqui utilizar fontes ocidentais, jornais dos Estados Unidos, jornais israelenses, inclusive. Não utilizei nenhum jornal iraniano, nenhuma fonte de um país do Oriente Médio, embora várias informações possam vir de lá, mas eu estou priorizando utilizar fontes que não têm suspeita nenhuma no seu entorno. Então vamos lá. Em 2012, o The Guardian publicou essa matéria que está na tela para vocês aí agora, que diz o seguinte no seu título e subtítulo: revelado como Israel ofereceu vender armas nucleares à África do Sul. E aí na legenda, exclusivo. Documentos secretos da era do apartheid forneceram a primeira evidência oficial de armas nucleares israelenses. Veja, essa matéria foi feita com base em documentos da África do Sul, principalmente em atas de reunião, descrições de reuniões. E entre essas atas, entre essas reuniões,
tem simplesmente alguns momentos em que autoridades israelenses e da África do Sul, incluindo os ministros da defesa de ambos os países, em um desses momentos, o ministro da defesa de Israel propõe ao ministro da defesa da África do Sul do apartheid vender armas nucleares para a África do Sul. E aí, duas coisas sobre isso. A primeira é: observem que, assim como o colonialismo foi um denominador entre Israel e as potências ocidentais desde sempre e até hoje, o regime de apartheid racial era um grande denominador comum entre Israel e a África do Sul. Vejam só, quando a gente fala em apartheid racial, isso acabou se tornando sinônimo da África do Sul, porque esse foi o grande exemplo de apartheid racial do século XX. Mas esse não foi de longe o único, nem o primeiro. Tem outros que a gente pode mencionar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, até metade do século passado, era regido por um regime jurídico de apartheid racial. Aquela história lá da luta pelos direitos civis, Malcolm X, Martin Luther King, os Panteras Negras e por aí vai, tudo aquilo era uma luta contra um regime de apartheid racial. Apartheid, de separação, de apartar raças diferentes e dar a uma dessas raças, a uma parcela dessa população, no caso dos Estados Unidos, a população branca, vantagens, diferenças jurídicas, benefícios na estrutura do Estado. A gente não está falando simplesmente de um racismo do dia a dia, de um costume racista dos brancos estadunidenses. A gente está falando que a estrutura de Estado dos Estados Unidos separava os cidadãos de acordo com sua cor, com sua raça, com sua origem. Isso é um sistema de apartheid racial. Quer outro exemplo? A Alemanha nazista, em que as chamadas leis contra os judeus, leis de discriminação racial contra o povo judeu e diversos outros povos, incluindo povos ciganos e por aí vai, essas leis foram inspiradas nas leis de apartheid racial dos Estados Unidos. O terceiro e mais famoso caso é o caso da África do Sul, do apartheid, que por muito tempo uma minoria branca era juridicamente, era na estrutura do Estado, era de acordo com as leis, superior e diferente da população negra da África do Sul. Que é um exemplo no nosso século hoje, o Estado de Israel, onde judeus são considerados os únicos cidadãos de pleno direito em Israel, e se você não for judeu, você é um cidadão de segunda classe. Essa é a forma com que os árabes que vivem em Israel, existe uma população árabe que vive em Israel, inclusive a população que trabalha nos empregos mais precários, que recebe menos, que tem menos acesso a serviços públicos e por aí vai, é uma população considerada de segunda classe e inferior racialmente, inclusive. O apartheid que impera em Israel hoje não é um apartheid religioso, é um apartheid racial. E olha que linda essa parceria aí, em que Israel simplesmente propôs vender armas nucleares para um regime de apartheid racial que já naquela altura se tornava um pária internacional. E por que que Israel propõe vender armas nucleares para a África do Sul? Pessoal, essa proposta acontece no ano de 1975. O que é que está acontecendo com a África do Sul em 75? A África do Sul estava envolvida até o pescoço na Guerra Civil de Angola. Nesse momento, Angola tinha se tornado independente de Portugal em 75, vejam, não tem nem 100 anos que Portugal ainda estava colonizando partes da África. E três movimentos, três grupos principais disputavam o poder na Guerra Civil Angolana. O primeiro desses grupos era o MPLA, o Movimento Popular pela Libertação de Angola, apoiado pela União Soviética e principalmente por Cuba. Às vezes a gente esquece o papel, a importância de Cuba no processo de descolonização africano e também na luta contra a África do Sul do apartheid, viu? Cuba foi muito importante para enfrentar a África do Sul do apartheid militarmente, e o regime de apartheid na África do Sul só caiu porque ele estava enfraquecido em diversos frontes, no fronte diplomático, no fronte econômico em algum grau e também no fronte militar. Isso é uma pista para a gente pensar como vencer Israel hoje. O segundo grupo era a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul do apartheid. O terceiro desses grupos era a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, apoiada principalmente pelo Congo. Então veja, a África do Sul, preocupada com a influência socialista, a influência da União Soviética e de Cuba em Angola, intervém
na guerra civil, Israel simplesmente propõe colocar nas mãos da África do Sul do apartheid armas nucleares. Então, simplesmente, pessoal, a gente vê que o programa nuclear israelense não só foi um programa nuclear clandestino, já que até hoje Israel nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, até quando Israel permitiu que alguma inspeção fosse feita. Essas inspeções foram feitas sobre os seus termos, não nos termos das organizações que existem para vigiar, para controlar a proliferação nuclear, como foi um programa nuclear desenvolvido com base em muito roubo e em muita pirataria. O exemplo maior disso é o roubo de urânio dentro do território dos Estados Unidos, como uma vez que teve a capacidade de desenvolver o arsenal nuclear, Israel já considerou seriamente utilizá-lo contra seus países vizinhos e só não o fez porque conseguiu vencer o conflito de início. Então a gente vê que o arsenal nuclear israelense é, nas mãos de Israel, um recurso a ser utilizado assim que ele se vê contra a parede, ou assim que ele quiser, lá nas palavras do general de brigada entrevistado naquela matéria, assim que ele quiser forçar uma nova situação no terreno, assim que ele quiser forçar a intervenção de potências nucleares. Vocês entendem aqui qual é o problema de só um país numa região ter armamento nuclear? Que isso cria uma situação de desequilíbrio estratégico que aumenta a instabilidade, nesse caso, no Oriente Médio, enquanto os defensores de Israel estão por aí falando que o Irã está na beira de desenvolver armas atômicas, o que não é verdade, estão criando todo tipo de argumento para dizer que o Irã não pode ter jamais bomba nuclear, porque se ele tiver, ele vai usar contra Israel e por aí vai. O único exemplo de país na região que ameaçou e considerou utilizar esse tipo de armamento até hoje é Israel. Então, enquanto tem gente recorrendo a todo tipo de argumento, a todo tipo de teoria, recorrendo até a teoria da conspiração e falando que por ser de uma corrente X ou Y do Islã, o Irã vai usar a sua bomba para destruir Israel e por aí vai, e todo mundo faz várias projeções, conjecturas, adivinhações, falsas afirmações, a gente tem coisas concretas para utilizar, a gente tem argumentos reais e tem experiência histórica para dizer que até hoje o único país da região que considerou utilizar armas nucleares foi Israel. Até hoje, o único país da região que atacou instalações nucleares de outros países foi Israel. E até hoje, o único país da região que tem armas nucleares é Israel. E Israel vai continuar fazendo o que quer enquanto ele for o único a tê-lo. Por isso que não só o Irã tem direito a desenvolver o seu programa nuclear para garantir a própria segurança, como o Irã tem o dever de fazê-lo antes que seja destruído como foi destruído o Iraque, como foi destruída a Síria, como foi destruído o Afeganistão, e a gente pode citar outros vários exemplos de países que foram arrasados pela intervenção imperialista dos Estados Unidos e de Israel lá no Oriente Médio. É isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Se você viu até aqui é porque você gostou, então lembra de curtir, lembra de compartilhar, lembra de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. E se tiver condições, considere fazer uma contribuição financeira via Pix, via Apoia-se, via Clube de Membros do canal, porque isso ajuda o trabalho que a gente faz por aqui. Um abraço.